Olá, bom dia, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que Deus te abençoe. Nós estamos chegando mais uma vez com o nosso devocional diário. Deixa eu conferir aqui, o texto de hoje está em Lucas capítulo 23, do versículo 42 ao versículo 43. Olha só o que diz, ó. E disse a Jesus, olha só, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, nós já falamos aqui alguns passos dentro desse processo do perdão. E hoje eu quero falar mais um passo que você precisa entender sobre essa questão de perdoar. Ontem nós falamos, um passo muito importante, você entender o significado do perdão, o objetivo do perdão, certo? Você precisa entender o porquê. Acho que quando você entende o significado, a importância, então você começa a dar mais valor. Você começa a mudar o seu sistema de crença, seu sistema de valor, certo? E isso vai te ajudar a ter uma vida melhor. Então ontem nós apresentamos aqui o significado do perdão, não é verdade? E hoje eu vou te dar mais um passo rumo a esse processo do perdão, certo? E o passo é esse, ó. Busque sempre o aprendizado. Busque sempre o aprendizado. Veja que na realidade é assim, na nossa vida, em cada momento que nós vamos vivendo, e a realidade é essa, que às vezes nós realmente somos decepcionados, Nós encontramos muitas decepções, certo? E a grande, vamos dizer assim, o grande resultado de tudo isso é que a gente precisa transformar esses resultados negativos em resultados de aprendizado. Entende o que eu quero te falar? Decepções na vida sempre a gente vai ter, mas a forma como você enxerga as decepções, a forma como você começa a lidar com essas decepções, é que você precisa entender que é uma nova oportunidade de aprender a lidar com as adversidades. E aí você começa a entrar no caminho que a gente chama de se auto-perdoar. Ou seja, é aquele primeiro ponto, perdoar-se a si mesmo e perdoar o outro também. Sabe, é necessário a gente entender e compreender que ninguém é perfeito, que erros acontecem e que para viver a vida é necessário perdoar. Há uma necessidade. Se eu falo que é necessário, então porque há uma necessidade de perdoar. E a gente já até falou, o exercício na realidade o perdão, melhor dizendo, é um exercício que a gente precisa pôr na nossa vida diariamente, certo? E isso vai aumentar muito mais os seus anos de vida, e esses anos de vida não vai ser cheio de ira, de rancor, de raiva, de ódio, de amargura, muito pelo contrário, será uma vida de paz, de amor e de alegria. E essa é a nossa realidade. A vida tem as suas surpresas, assim? E muitas vezes a gente não entende, não entendemos o porquê que as coisas acontecem. E muitas vezes causando grandes dores e sofrimento. O texto que eu li, eu acho muito interessante, que é quando Jesus estava pendurado lá na cruz, Ele estava pendurado na cruz. E 2 ladrões ao seu lado. E um feriu muito mais ainda, Um feriu mais ainda Jesus, dizendo o seguinte para ele, lembra que ele diz assim, Se tu é filho de Deus, então desce da cruz e salva-te a ti mesmo e salva a gente também. Então, às vezes é assim na sua vida, as coisas já não estão indo muito bem. E a ofensa está doendo, as lembranças do ocorrido vem à mente. E você fica entre liberar o perdão ou manter a ira, a raiva, o ódio. E essa guerra parece que não tem fim na sua mente. Não é assim? Você fica num campo de guerra, num campo de batalha.
entre eu libero o perdão, eu mantenho firme a minha posição, mesmo cheio de ódio, de ira, de mágoa, mesmo entendendo que isso vai se desenvolvendo, desencadeando outras situações mais graves na sua vida. Mesmo assim você se mantém, sabe? E fica essa guerra dentro do teu coração e da tua mente. Todavia, a história nos mostra que o outro ladrão disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Sabe? Ele reconheceu de fato que Jesus era o Filho de Deus. Então houve um equilíbrio entre a fé de um e a incredulidade do outro. Da mesma forma, isso acontece nesse processo do perdão. Da mesma forma, isso acontece no processo do perdão. Para quem está me acompanhando desde a semana passada que eu falo sobre esse tema, certo? O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, ó. São duas vozes gritando dentro de você, entre perdoar e se manter firme com seus ressentimentos. Ah, o pastor está falando, o pastor está ministrando, mas não vou fazer isso não, vou fazer isso não. É a voz. Uma voz diz que você tem que perdoar, outra voz diz que você tem que manter-se firme nos seus ressentimentos, aliás, e o porquê, e aí começa. Mesmo que isso lhe cause dor, sofrimento, mesmo que o coração esteja cheio de ódio, de vingança, mas lá no fundo você ouve aquela voz. Eu tenho certeza disso. Você ouve aquela voz dizendo: não é esse o caminho. Isso não está certo. Sabe? E na maioria das vezes, essas duas vozes na sua mente até se materializam. Como assim, pastor? Quando chega alguém e diz assim: não perdoa não, que perdoa nada, tem que pagar na meia moeda, que conversa fiada, esquece disso. Tu tem que... Aí, entende? A outra voz chega e diz assim: perdoa. Não guarda isso no teu coração não. Faz isso não. Seja livre. Tem misericórdia, usa de compaixão. Sabe? Na vida, nós estamos em um processo constante de aprendizado. O ladrão que ignorou Jesus, mesmo na hora da morte, ele ainda guardava ódio, rancor, raiva e ira no coração. A sua expressão era de uma pessoa amargurada, irada, com ódio de vingança. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a única oportunidade que ele teve de se auto-perdoar e pedir compaixão para aquele que podia mudar o seu destino final, lhe concedendo a vida eterna. O outro decidiu dar ouvido àqueles que diziam: esse é o Filho de Deus, esse pode perdoar os teus pecados, esse pode te conceder vida eterna. Sabe? Na minha imaginação, no meu imaginário, desde que eu não fuja da palavra do Senhor, talvez ele possa ter dito o seguinte: eu já errei tanto na minha vida, e nesses últimos minutos eu vou fazer de forma diferente. Chega de uma vida de incredulidade, chega de uma vida de ódio, de mágoa, de ira e de ressentimento. Tantos males eu causei na vida das pessoas, quantos males também eu sofri. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar a volta por cima. Mesmo que ninguém acredite que eu quero mudança na minha vida, todavia eu vou pedir o perdão para mim. Todavia eu vou pedir que este Senhor, este homem, que este Jesus, que é o Filho de Deus, lembre-se de mim, para que eu tenha direito à vida eterna. Aprendizado. Aprenda que você precisa aprender. Olha só, parece redundante, mas é verdade. Aprenda que você precisa aprender sobre o verdadeiro significado do perdão. Que a vida é uma escola e que você precisa passar nesta prova e ser aprovado.
por favor, preste atenção, não deixe para a última hora, porque pode ser tarde demais. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, quantos estão recebendo essa palavra nesta manhã, Senhor? Essa palavra que vem do mais profundo do teu coração para a nossa vida. Nos ensina, Senhor, a matar o nosso ego, matar o nosso eu. Oh, Espírito Santo, quantos, meu Deus, ainda se mantêm dando ouvido à voz da incredulidade, do ódio, do rancor, da ira, da mágoa, estão verdadeiramente cativos nesses ressentimentos e sentimentos nocivos da sua vida, matando-se diariamente, porque não dão ouvido à tua voz que tem falado a este coração. Mas nesta manhã, Senhor, eu venho, Senhor, como uma voz profética, declarar, Senhor, liberdade, libertação. Oh, Espírito Santo, vem arrancar, Senhor, essa raiz de mal, quebrar essas algemas e libertar esta vida. Em nome de Jesus, que a verdade do Senhor, que a voz do Espírito Santo prevaleça nesta vida. Em nome de Jesus, amém, amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Esta foi a palavra do Senhor para a sua vida, tá bom? Um forte abraço, um excelente dia debaixo da bênção do Senhor. Quem vos despede mais uma vez é o seu irmão em Cristo, o pastor Reginaldo Santos.